Olá, paz do Senhor Jesus Cristo, aqui quem fala é seu amigo pastor José Biratã e venho com esta oportunidade para testemunhar um pouco sobre a minha vida, sobre a minha conversão e queria estar lendo primeiramente uma palavra, a qual através dessa palavra eu conheci verdadeiramente o Senhor Jesus. Se encontra no livro do Evangelho segundo escreveu João, capítulo 14, no versículo 6. João 14, 6 diz assim: Disse-lhes Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Confesso a vocês que foi difícil eu conhecer Jesus. Sou natural da cidade de Giruá, para quem não conhece, fica a 500 quilômetros da capital do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, e morei até meus 24 anos aqui em Giruá. Me casei numa sexta e no sábado fui morar na cidade de Gravataí. Não conhecia Jesus, ouvia falar de Deus, mas o Senhor tinha algo preparado nessa cidade, onde me recebeu muito bem, de braços abertos, a qual eu vivi também, mais ou menos 20 anos. Hoje eu tenho 50 anos e quando eu cheguei a Gravataí, eu e minha esposa, nós praticamente sem nada, arrumei um trabalho nas margens da 118, na BR, e ganhando pouco. Trabalhei 2 anos e no final do segundo ano eu ouvi que ia se instalar uma montadora na cidade de Gravataí, a GM, a General Motors. E eu, tendo simplesmente a 8ª série, fazia as minhas rezas, porque eu era católico, apostólico, não praticante. Também eu frequentei muito a Umbanda, Quimbanda, Candomblé. E quando descobri que ia vir esta montadora, eu resolvi fazer um currículo. Rezei muito e me chamaram para fazer a seleção no ano de 2000. Confesso que concorri com inúmeras pessoas, com faculdades, advogados, pessoas que tinham técnicos, e eu sem nenhuma expectativa, mas passando um ano, no ano de 2001, em fevereiro, no dia 17 de fevereiro, eu entrei naquela multinacional para trabalhar com apenas a 8ª série. Já era Deus trabalhando sobre a minha vida. Mas eu dava muito mérito às minhas forças. E quando eu fiz a entrevista com o líder, Flávio Bart, ele disse bem assim para mim: eu sei que você não tem a escolaridade que a empresa pede, mas eu sei que o pessoal do interior são muito trabalhador. Eu quero fazer um propósito contigo, José Biratã. Se você me garantir que você vai voltar a estudar e terminar seu ensino médio, eu vou te colocar você no setor e você vai trabalhar conosco. Mas, porém, se você se inscrever ou desistir, o mesmo que está te colocando vai ser o mesmo que vai mandar você para a rua. E eu, ouvindo isso,
rapidamente me inscrevi. E este homem foi um homem também, na época não era cristão, um homem que eu creio que Deus usou ele para me incentivar. Terminei meu ensino médio, estava trabalhando em 2001 na GM e lá tinha uma sala. Creio que começou em 2000. O irmão Oséias vai estar assistindo. Um abraço, grande mestre. E eu passava pela frente, eu trabalhava na área da montagem, eu passava pela frente, mas eu sempre ficava criticando quem são esses loucos que deixam de almoçar, deixam de jantar para estar dentro de uma sala, no inverno, no verão, cantando músicas que eu não entendo e saem de lá alegres. E certa vez, em meados de 2007, um rapaz chamado Roberto, um grande abraço, Roberto, e hoje é pastor em Montevidéu, lá no Uruguai. Ele começou a trabalhar comigo na linha aérea. E todas as vezes que ele se aproximava de mim, ele lançava uma palavra de Deus, falava da Bíblia. E eu não gostava dos crentes, eu xingava ele, eu amaldiçoava ele. E as pessoas que estavam ao meu redor, que eram ímpios, assim como eu, davam risada. E eu achando que eu estava humilhando ele, mas nem eu sabia que era Deus usando ele através da vida dele para preparar o caminho para ele me pegar. Por incrível que pareça, foram 7 anos que o pastor Roberto Almeida, insistiu e persistiu em falar de Jesus Cristo. Aquela sala de oração, depois eu descobri, as pessoas que eles falavam de Jesus, que trabalhavam na linha, aos arredores, eles pegavam e botavam num caderno de oração e oravam sobre essas pessoas, sobre a família dessas pessoas. Eles deixavam de usar o seu tempo para lazer, para dedicar em prol da vida de cada um de nós, que hoje estamos falando de Jesus. E certa vez eu tão irritado com o Roberto, ele disse, olha, depois de quase 7 anos, olha, me chamavam de Bira, olha Bira, eu vou te convidar a última vez, se você não quiser ir, eu não vou te incomodar mais. E eu falei, Roberto, para te parar de me incomodar, eu vou sim, nesta sala 40. E cheguei lá, estavam todos eles reunidos, de mãos dadas. E eu, orgulhoso, prepotente, arrogante, e eles me convidaram, o irmão Cristiano, que hoje também é pastor no Uruguai, abraço, pastor Cristiano Flores, já me chamou, irmão Bira, vem para a oração, e eu não quis, disse, não, pode ficar vocês. Sentei no canto e eles orando, e aquela oração começou já a mover meu coração. E de repente o irmão Cristiano toma a palavra, começa a pregar. Eram 1 hora, era louvores e palavra e oração. Só Deus faz isso, dentro de uma multinacional. E quando começou a pregar, ele falando da minha vida, do meu íntimo. E nesse exato momento, lágrimas começaram a escorrer dos meus olhos. Lágrimas de arrependimento, lágrimas de tristeza, de amargura, de desprezo. Quem não sabe, eu sou órfão de pai e mãe. Lágrimas de raízes de amargura, de opressão, lágrimas de depressão que eu tive na minha adolescência. E aquilo foi saindo
através das minhas lágrimas, e de repente entra um refrigério inexplicável chamado Espírito Santo. Quando ele me visitou, eu chorava copiamente. Eu não parava de chorar. Terminou o horário, eu continuei chorando dentro da sala, e o irmão Roberto disse assim: vocês vão e eu vou ficar com a irmã Bira. E ele ficou comigo até eu me acalmar. E eu não entendia o que estava acontecendo. Eu disse: Bira, isso é a presença de Deus. E aí ele ministra na minha vida, e quando ele ministra na minha vida, ele me pergunta: você quer aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador? Eu já estava sendo pego por Jesus. Eu disse: o que eu mais quero. Sabe, na cidade onde eu nasci e me criei, até os meus 24 anos, é uma cidade que tem inúmeras igrejas, mas nunca ninguém falou de Jesus para mim. O Senhor teve que me levar a quase 500 quilômetros longe da minha terra natal para Jesus se manifestar para mim, para dizer o quanto Ele me amava e me ama. Sabe, a importância da oração, a importância de ter lugares em ambientes muitas das vezes hostil. Esta sala de oração, a sala 40, ela foi um marco não somente para a minha vida, mas para o pastor Roberto, o pastor Cristiano, o pastor Adriano, a qual tenho conversado com ele, que me lançou este convite. A Anne, que era a nossa líder, ela entrava na sala, o Bacedo, o Otávio, a Vanessa. Esta irmã, ela tem um testemunho tremendo. Esta irmã, ela não podia ter filhos, ela era estéril, ela tentou de tudo que é jeito, não pôde, mas quando entregou ao Senhor, nas orações que nós fazíamos, orações, intercessões, diariamente, nós deixava de almoçar para estar orando pelas pessoas. E ela, depois de 3 anos, ela testemunhou que estava grávida e hoje tem um filho lindo, que é o Caleb. Sabe, nesta sala de oração, nessa missão a qual os irmãos faziam, no momento que iam trabalhando, eles iam falando de Jesus. Sabe o que eu aprendi com esta sala? Sabe o que eu aprendo com Jesus Cristo? Que nunca será o ambiente que vai te moldar, mas você, cheio da presença de Deus, que molda o ambiente. E aí o irmão Roberto me discipulou, me ensinou, me batizei na igreja. O irmão Roberto diz: agora eu vou te preparar, porque Deus está me direcionando, você vai ter que cuidar desta sala. Eu estava no 2º turno e comecei a ler a Bíblia, examinar as Escrituras, e o irmão Roberto: não basta somente você ler, você tem que estudar, você tem que meditar. E aí eu mergulhei profundo, me formei em bacharel em teologia, me formei em juiz de paz, capelão, e fui comendo a palavra. Sabe o que eu achava interessante dentro daquele pequeno espaço que era a sala de oração, mas com Deus grandioso que nos visitava? É que inúmeras pessoas, independente das religiões, elas entravam. Ninguém exaltava ou falava da sua placa de igreja. O grande lá era Jesus. O que predominava lá era a palavra de Deus. Muitas pessoas que eu conheci e que passaram os 7 anos que eu fiquei na frente daquele trabalho, se converteram ao Senhor Jesus Cristo não somente pelo poder da palavra, mas pelo bom testemunho que nós dávamos dentro dessa multinacional. E quem trabalha lá ou já trabalhou sabe que lá é um lugar de correria, de pressão. Mas uma frase que nunca saía da minha mente, quando estava um caos,
tem de bom ânimo, não temas, sou eu, Jesus. É por isso que eu estou aqui, falando para vocês que vale a pena investir, fazer missões. As missões que você pensa fazer ou quer fazer não é simplesmente você atravessar o planeta, você ir para a África. Começa fazendo missão dentro da sua casa, dentro do seu trabalho. Começa a fazer missões para os seus vizinhos. Sabe, o meu sonho ainda é, porque hoje o Senhor, Ele me tirou daquela multinacional depois de 20 anos e me trouxe de volta para minha terra natal, para mim implantar uma igreja. E nós temos uma igreja, o Ministério Adonai BR, que é de Gravataí. E eu vim sair, o Senhor me arrancou dessa multinacional, me arrancou de Gravataí e me trouxe de volta, para nós estarmos fazendo a obra de Deus. E uma coisa que eu quero enfatizar para todos que vão ouvir e ver esse testemunho é: não desista de orar por pessoas que são, muitas das vezes, aos olhos das sociedades, difíceis ou impossível de mudar. O papel que eu e você temos que fazer é simplesmente falar de Jesus e praticar o que nós falamos. E o restante, quem convence ainda é o Espírito Santo de Deus. Eu louvo ao Senhor pela vida de todos os irmãos e irmãs que passaram por este preparatório que é essa sala. Eu louvo pela vida do pastor Adriano, a qual, depois de muito tempo, nós voltamos a se encontrar através de uma live na rádio, onde ele estava fazendo a programação. E só Deus para reunir num espaço, num ambiente, pessoas de etnias diferentes, de culturas diferentes, mas no mesmo propósito, o reino dos céus. Que nós não deixamos se apagar esta chama que está ardendo dentro de mim e de você, não somente de missões, mas também a chama de manifestar o reino dos céus. Eu aprendi verdadeiramente o que é ser eclésia, o que é ser igreja fora da igreja. Eu aprendi a abraçar o órfão, o viúvo, o necessitado. Eu aprendi, e guardo comigo um versículo bíblico, dentre vários, mas esse, que Jesus disse: e ficarei convosco todos os dias até a consumação do século. Os problemas e as dificuldades vêm, mas Ele está comigo e contigo. Sabe, é só Deus para moldar e mudar o homem. Eu não era nem para estar vivo pela vida que eu tinha e passei, mas a graça me alcançou através das suas orações, através de você que parou para dizer: ei, o Senhor tem um plano, o Senhor tem um projeto na tua vida, Jesus te ama. Sabe, igreja, o que está faltando muito é nós voltar de novo a entregar os nossos folhetos. Aos olhos da sociedade é um simples papel, mas para mim e para você que temos relacionamento com Jesus, é a palavra poderosa de Deus, que ainda transforma, resgata e salva. E lá eu conheci inúmeras pessoas, diversos cargos que tinham dentro, tanto como operacionais, como gerência. Lá eu aprendi a entender a importância do amor ao próximo, da empatia ao próximo. Tudo isso porque Deus abriu esta porta dentro de uma multinacional, que aos olhos humanos é impossível, mas para Deus tudo é possível que crê. Eu andava que nem Tomé. No começo, tinha que tocar para crer. Mas depois eu vi que Deus não precisa se manifestar para mim e para você saber que Ele é Deus. Jesus, Ele me deu um bom trabalho. Jesus me capacitou para mim ter essa vocação pastoral. Jesus me deu
2 filhas maravilhosas. Me trouxe de volta para um lugar que eu saía, onde eu era uma pessoa discriminada, uma pessoa desmerecida, uma pessoa que ninguém dava nada. E hoje eu volto para uma sociedade, para a minha cidade, sou respeitado. As pessoas não me chamam mais de Bira, as pessoas não me chamam mais de Negão, as pessoas chamam Pastor José. Olha o que Jesus faz. Não estou me exaltando, não. Eu quero dizer que quem está sendo exaltado e honrado é Jesus Cristo. Porque Ele sabe o que eu fazia, o que eu era, mas a graça me alcançou lá dentro desta sala de oração. E mais uma vez, eu agradeço todos que tiveram o seu tempo disponível para orar pela minha vida, pela minha casa. Eu oro por cada pessoa que tem seu ministério, que foi alicerçado tanto dentro ou fora desta sala. E eu peço para a igreja, com todo amor e carinho, não desista, não desista. O noivo está tão perto de voltar. Queria agradecer esta oportunidade de dizer que sem Jesus nada poderei fazer. Que Deus abençoe a todos vocês, que vocês possam entender e compreender. Eu e vocês somos dependentes da graça de Jesus. Obrigado, pastor Adriano, pela oportunidade. Obrigado, pastor Roberto, por não ter desistido de mim. Obrigado, pastor Cristiano, por estar implantando igrejas através de Jesus Cristo no Uruguai. Obrigado, Carlos Pacheco, grande irmão a qual eu acompanhei ele durante uma caminhada. Obrigado, irmã Vanessa. Creio que um dia nós vamos se reencontrar de novo.